Path of Mandzukic. Comes back to Modric! Oh, yes! The defence into the centre. Oh, Robert Lewandowski scored inside 2 minutes. To cross and Ronaldo's met it! What a lead! ...24 equipas, 622 jogadores e um mês recheado de futebol. Sejam bem-vindos ao Euroscout, podcast da ProScout que irá acompanhar o Euro 2020 diariamente. Vamos a isso. Olá a todos, bem-vindos ao Euroscout. Mais uma vez, estarei aqui para falar do Europeu e, especificamente, da fase de grupos que terminou no dia de ontem. Estamos a gravar aqui na quinta-feira, dia 24, já depois de todos os jogos terem terminado. Já sabemos as equipas que se classificaram para os oitavos de final e as 6 equipas que ficaram de fora numa fase de grupos que é quase uma filtragem das melhores equipas e não houve grandes surpresas nesta fase de grupos. Volto a dizer que este podcast, o Euroscout e a ProScout são patrocinados e apoiados pela Adega de Palmela, que nos continua aqui a ajudar no Euroscout e que estará presente até ao final do Europeu. E eu hoje volto a estar muito bem acompanhado, num episódio ligeiramente diferente. Estarei aqui com o Tiago Estevão, ele que é scout e analista de dados também. Acho que posso dizer isso. Tiago, como é que estás? Como é que tens visto este Europeu? Como é que está a correr o mês mais ocupado do ano para pessoas como tu? Está a correr tudo bem. Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite a quem estiver a ouvir. Não, está a correr tudo bem. Sabes que o Europeu deixa-nos um bocado atarefados, mas é mais por o prazer de quereres ver os jogos todos e de quereres acompanhar e de ainda teres de fazer o resto do teu trabalho normal, mas teres estes jogos todos que queres sempre ir vendo e ir acompanhando. Mas tem sido muito bom, tem sido... já fazia falta, tivemos muito tempo sem uma competição grande de seleções e fazia falta, apesar da época ser longa e de precisarmos um bocadinho de descanso. Isto é sempre um sentimento diferente, estes jogos. Sim, eu também tenho dito muitas vezes isso, não há muitas coisas que se assemelhem a uma competição assim de seleções e ver jogadores que normalmente não podemos ver e que agora estão a mais alto nível, ou jogadores que nós até já conhecíamos, e no teu caso deve acontecer várias vezes, jogadores assim fetiches de países menos conhecidos que agora se destacam a este nível. É sempre bom poder ter esta oportunidade ao mais alto nível, digamos. E quem é que têm sido as tuas equipas, os teus jogadores favoritos, assim muito por alto nesta fase de grupos? O que é que tens gostado de ver? Eu sei que vês os jogos todos, mas se tivesses que escolher um jogo, quem eram as equipas e os jogadores que querias ver nesse jogo do Europeu até ao momento? Eu acho que assim, os 2 jogadores de destaque do Euro até agora, para mim, é o Frenkie de Jong e o Pogba, se calhar. Acho que ver o Frenkie assumir um lugar de destaque na Holanda, que também assim, tiveram uma fase de grupos em que tiveram um grupo muito favorável, é verdade, e um grupo em que podiam ser a força dominante, mas é sempre bom ver Frenkie a jogar e está a fazer um torneio brutal. Acho que tem sido, se calhar, dos jogadores mais consistentes. Fez 3 jogos muito, muito bons e depois o Pogba, pronto, são 2 médios, mas é o que é. Ver o Pogba num contexto em que se sente claramente livre para espalhar todo o seu talento, algo que ele não tende a fazer com tanta consistência a nível de clube, é muito bom. O Pogba, assim que chega à seleção, há ali um switch mental qualquer, não só mental, mas também a nível do contexto tático e tudo mais, mas é um Pogba totalmente diferente. É um Pogba que lhe dá a oportunidade de ser ele mesmo, acho eu. E isso é sempre muito bom. E mesmo numa França, a jogar com 2 equipas muito fortes, Portugal e Alemanha, ele faz 3 jogos muito fortes, muito bons mesmo. Principalmente contra Portugal e contra a Alemanha.
jogos que poderiam ser meias finais e finais de europeu, o Pogba assume um lugar de destaque e, portanto, pelos jogadores seriam esses dois a destacar. Para mim até agora são se calhar os 2 melhores jogadores do europeu e a nível de equipas é difícil dizer ainda, sabes? É verdade que a Holanda e a Itália têm sido as equipas mais dominantes e as equipas mais fortes até agora, mas lá está, tiveram fases de grupos relativamente acessíveis e A Itália a jogar em casa os 3 jogos também, não é? sim, exatamente, e portanto são equipas que eu quero ver a ter desafios mais difíceis nos próximos jogos, sendo que são 2 equipas que mesmo no próximo jogo não vão ter desafios ainda assim tão difíceis, não é? A Holanda apanha a República Checa e a Itália apanha a Áustria, sempre interessante de ver, mas muito curioso para ver a Itália e a Holanda apanharem a primeira equipa do seu nível pela frente, mas sem dúvida são 2 das equipas a destacar até agora como forças maiores. E para além dessas 2, mencionar a Espanha, que sinceramente, se tivesse uma terceira equipa mais dominante do europeu até agora, apesar de não terem sido primeiros no seu grupo, é uma Espanha muito forte. Lá está, de novo, jogar os 3 jogos do grupo em casa, como a Itália, e contra 3 equipas relativamente acessíveis, e nem ficaram em primeiro, mas a verdade é que os resultados demonstraram diferenças claras para eu que se via no jogo da Espanha. E estamos a falar, hoje é mais fácil de falar porque Sim. ganharam. Até me aconteceu ontem, porque eu estava a partilhar um pouco da tua opinião quanto à Espanha no podcast que gravámos ontem, logo a seguir aos jogos, porque a Espanha não foi assim tão diferente neste último jogo. Não. Acho que Até... Busquets e Jordi Alba tiveram um nível que ajudou a desbloquear ali, se calhar, no último terço, e a equipa esteve mais móvel, mais dominadora, mas foi quase tudo semelhante. Houve ali uma... Sim, só uma eficácia maior. E isto é a história destes torneios curtos, não é? Em que Exatamente. vais ter sempre jogos em que marcas muito mais do que aquilo que querias e vice-versa, não é? A Espanha foi muito vice-versa. E a verdade é que ontem ganham 5-0 e Busquets esteve bem, e é sempre uma adição forte à equipa, mas a verdade é que, por exemplo, saiu o Dani Olmo da equipa. Dani Olmo faz 2 jogos ótimos. Acho que não tem nada a apontar a Dani Olmo, e não é pela saída dele que a equipa melhorou. E quer dizer, o Azpilicueta é alguém que... A equipa nem é a minha fantasy, neste caso. Exato, eu tinha o capitão durante... Também, eu acho que eu tive a capitão o tempo todo. Eu não sei jogar fantasy, se calhar um dia hei de aprender, mas não. Estás no sítio certo. Mas mesmo a Azpilicueta, quer dizer, o Azpilicueta entrar para o lugar do Llorente, não foi o Azpilicueta que ofereceu maior pendor ofensivo à equipa de todo, não é? E não que tenha estado mal de todo, não é por aí, mas a verdade é que foi menos pelas mudanças no 11 e por qualquer imaginária mudança de forma de jogar, e mais porque simplesmente as bolas entraram desta vez. E acho que o único problema da Espanha até agora tem sido, em alguns momentos, a transição defensiva não tem sido tão forte. Houve ali alguns momentos contra a Polónia e um momento ou outro contra a Suécia, principalmente. Mas com bola tem sido uma equipe muito forte. Não tem sido uma equipa para ter posse só por ter, antes pelo contrário. Sim, estou de acordo. Também tenho essa visão da Espanha, que agora acho que apanha a Croácia e é capaz de se dar bastante bem com uma Croácia que eu não tenho gostado de ver, pelo menos defensivamente. Eu acho que no último jogo até esteve relativamente bem e juntou Vlasic a Brozovic, Modric e Kovacic, que acho que faz toda a diferença, e depois esteve melhor com bola. Mas acho que a Croácia é um bocado limitada, e a Espanha há de acabar por encontrar essa vantagem, e acho que se vai qualificar. Sim, tem sido uma fase de grupo estranha da Croácia a nível de escolhas de 11 e assim. O Vlasic tinha-se vindo a tornar o catalista do jogo ofensivo da equipa ao longo dos últimos jogos internacionais de qualificação e de Nations League, e entra no Euro e não é titular nos 2 primeiros jogos. É muito estranho. E para além disso, outra peça que acho que com bola faz muita diferença é na frente o avançado Dinamo Zagreb,
que oferece muito mais à equipa de costas para a baliza, enquanto que Sim. Karamarich não esteve inspirado, a meu nem ver. Kramaric nem Rebic são jogadores Exato. para jogar como novos isolados e acabam por não ligar tanto ao resto da equipa. Para além disso, Brozovic entrar ontem faz muita diferença também, tanto com bola como sem. E pá, também aproximou um bocadinho o Modric de zonas mais ofensivas. Ontem, não sei porque disse ontem, eles não jogaram ontem. No último jogo, é isso que eu queria dizer. Também aproximou um bocadinho o Modric de zonas mais ofensivas, que é sempre bom. Sim. De acordo. E olha, acho que é impossível não te perguntar isto. Como é que tens visto a seleção portuguesa, sabendo que ontem vimos alterações no 11 e que nos primeiros 2 jogos a opção foi por aquele meio campo William Danilo. Como é que viste a seleção portuguesa até agora, sabendo que também sei que nem sempre te agrada algumas opções na seleção? Pá, tem sido chatinho, não é? Mas acho que não tem sido surpreendente em momento algum, não é? Acho que nós todos sabíamos ao que é que vinhamos. É muito frustrante ver aquele tipo de. Em teoria é frustrante ver ele meio campo a ser utilizado contra a Hungria num jogo em que vais dominar. Acabou por até não ser assim tão mal, pelo menos da perspectiva do Danilo, porque cobriu bem defensivamente. Mas a falta de capacidade da equipa em ataque continuado é muito. Deixa muito a desejar, né? Que é aquilo que nós vimos contra a Hungria o jogo todo. Felizmente lá no fim acabou por ser 3-0, mas não reflete aquilo que se passou no resto do jogo, acho eu. E mesmo tivemos ali a sorte de 8 minutos depois ou 9 minutos depois de termos que procurar o gol, ter havido aquele penalti, porque eu também estava, o jogo já estava ali a acalmar e não estava a ver Portugal a ser muito capaz de conseguir quebrar a França de forma organizada, pelo menos era a ideia. E o que é interessante é que tu tens uma equipa que é claramente virada para o momento defensivo, claramente uma equipa que gosta de atacar em transição e que dá prioridade à organização defensiva, em teoria, certo? Uma equipa que gosta de. Não é a equipa que gosta de não ter bola, mas é um treinador dá prioridade ao momento sem bola e à segurança defensiva, e depois vês nos 2 jogos, tanto com a Alemanha como a França, uma organização defensiva horrível. Acho que contra a Alemanha não é fácil, realmente não é fácil fazer o acompanhamento dos laterais, não são laterais, dos alas, num sistema de 3 defesas como a Alemanha, que chegam muito à frente, principalmente o Gosens, que invade a área de forma brutal, mas ao mesmo tempo, para já sabíamos à partida que iam fazer isso. E depois a falta de correção durante o jogo é muito frustrante. É frustrante ver que Bernardo fez o acompanhamento durante um bocado e depois deixou de o fazer, mas depois entrou o Renato e o problema foi o mesmo, e o Rafa e o problema foi o mesmo. Portanto, a partir daí a culpa não é só dos jogadores, para além de não ser só, a maior parte da culpa não estará nos jogadores. Se o mesmo erro é cometido tantas vezes, é porque não houve uma indicação devida para aquilo que estava a acontecer. E depois com a Alemanha ontem, há muitas situações em que há uma passividade em relação ao portador da bola que me faz muita confusão. O Pogba lhe dá todo o tempo e espaço do mundo e lá está, eu destaquei, acho que tem estado muito, muito bem, mas o Pogba tem muitas situações em que tem um tempo e um espaço para escolher o seu passe que também nunca lhe é dado a nível de clube. E é bastante frustrante ver isso para uma equipa que, lá está, se fôssemos uma equipa que oferecia muito a nível de ataque organizado e realmente gosta de ter bola e pronto, nos momentos em que não tem bola se vê debilidades, faria algum sentido, mas a verdade é que és uma equipa que está nos pontos intermédios, não é? Não te oferece suficiente em ataque continuado, tendo em conta a qualidade dos jogadores que tem, e depois no momento defensivo vê-se muitas falhas à mesma. É cansativo ver, mas temos tido muita sorte ao longo dos últimos 5 anos, portanto nada nos indica que a sorte vai acabar agora. Sim, acho que a Bélgica vai ser um teste engraçado por se assemelhar a esses problemas que a Alemanha também causou, e eu acho que pelo menos a Portugal já deve ter revisto e tentado aprender com esses erros. Vamos ver como é que as coisas correm, quem são as opções, principalmente no meio campo, porque acho que principalmente contra estas equipas, se calhar ter um duplo pivô nem favorece a defender, até sem bola não favorece, porque ter 2 homens à frente da defesa
depois dá demasiado espaço aos médios que recuam quando os alas sobem, por exemplo, e eu acho que ter o meio campo em 1-2 até é capaz de beneficiar do que ter em 2-1, como foi o caso contra a Alemanha. De acordo. Sim, sim. Acho que depois Danilo, não sei se vai estar em condições ou não sei quão grave foi o problema ontem, é daquelas coisas de Já é confusões. daquelas coisas assustadoras que o jogador tem de sair logo. Aguentar até ao intervalo faz muita confusão e continuamos a brincar as concussões até um jogador ter problemas graves. Isto faz-me, quer dizer, chegamos a um ponto em que eu não sei. Estou sempre de acordo. Acho que tu que tens conhecimento da realidade dos Estados Unidos, acho que se há coisa que levam mais a sério aí é isso, não é? Sem dúvida. E a qualquer nível há testes antes de qualquer jogo que depois são feitos nestes casos, que é para testar a rapidez de pensamento, os reflexos, a orientação, a visão, tudo isso. Há testes feitos antes e depois, que é para se precaver estas coisas. E por acaso é uma situação em que a seleção tem outras opções para a posição. Não faltam só médios defensivos, não é? Mas independentemente disso, tem de se dar prioridade à saúde do jogador ali e tem de sair logo, que senão os problemas podem se agravar claramente, não é? Estou de acordo. Eu estava a dizer que se Danilo jogar, eu via Danilo a se calhar até aparecer entre os centrais no momento defensivo. Não sei se Fernando Santos o faria ou não sei se seria essa a opção, mas Danilo tem essa capacidade, vejo Palhinha um pouco mais diferente, apesar de já o ter feito a espaços quando estava no Braga, fez coisas ligeiramente semelhantes a aparecer na linha defensiva. Não sei qual vai ser a opção, mas vai ser sem dúvida um ponto de atenção a nível coletivo para o jogo com a Bélgica. Agora, tinha aqui uma pergunta que é: eu, sendo treinador, sendo também analista, normalmente olho para estas competições mais para o lado coletivo, alguns como é que eu ia dizer, alguns hábitos em termos de táticas, algumas inovações nesse sentido. Tu, sabendo que também tens que estar bastante atento ao lado coletivo e que não se pode separar o individual do coletivo, como scout, nestas competições grandes, o que é que tu estás atento? Eu acho que a este nível não vai haver assim jogadores que acho que não há grandes surpresas. Sejam novidade, exatamente. Acho que ninguém faz contratação. Ia dizer uma coisa que acho que é errada. Ninguém é bom, mas fazem, o problema é esse. Ninguém fazendo um trabalho de casa durante o ano e estando atento a fazer o seu trabalho, ninguém poderia basear uma contratação nestas competições, apesar de achar que acontece mesmo. Mas como é que é a tua vida profissional relacionada com o europeu? É mais de estar atento e estar a acompanhar? É mais de acompanhamento. É por aí. Acho que não há nenhum jogadores assim desconhecidos no europeu, e principalmente no que toca a jogadores de perfis de idade que possam ser interessantes para se levantar como sugestões. Portanto, é mais um acompanhamento dos jogadores que já conheces, que já estão nas tuas listas, e o acompanhamento dos jogadores da própria equipa, que são alguns ainda. E é muito por aí, principalmente num torneio como o Euro, ou num torneio como o Mundial. Agora tens mais à noite a Copa América, em que aí já há jogos em que tens alguns jogadores assim menos conhecidos a entrar, tens jogadores a entrar que têm poucos minutos jogados a nível sénior, por exemplo, ou que têm minutos jogados só em competições sul-americanas das quais não tens dados, por exemplo, e portanto tens menos informação sobre esses jogadores, e esses jogadores são mais interessantes para acompanhar de um ponto de vista de scouting mais tradicional, vá. Mas a nível do europeu é só mais um acompanhamento e saber o que está a acontecer, porque a verdade é que às vezes podes ter jogadores de interesse numa competição destas e se fizerem uma competição de um nível muito alto, podem sair da tua price range, vá. E se fizerem uma competição muito má, podem sair da ideia dos donos do clube. Portanto, é só mais assim um acompanhamento geral e manter os jogadores debaixo do olho e saber o que se vai passando. E sim ver os jogadores num contexto diferente, né? Nós temos aqui um bocadinho a situação do Pogba, em que
perto do Pogba é o Pogba, e posso dizer que o clube onde eu trabalho não vai buscar o Pogba, acho eu. Se formos buscar o Pogba, vou ficar muito contente, mas acho que isso vai acontecer. Mas é o ver o jogador numa situação muito diferente, está no seu clube. Outro exemplo muito forte, se calhar o exemplo mais forte no Euro é o Wijnaldum, né? Em que tinha um papel muito claro no Liverpool do Klopp, e na seleção assume um papel completamente de destaque, um papel muito diferente, muito mais ofensivo, muito mais de chegada à área, muito mais de quase número 10, enquanto no Liverpool é um 8-6 que recuperava a bola e reciclava para os lados e coordenava a pressão, e era só isso. Só isso, e fazia-o bem, mas são papéis totalmente diferentes. E nesse tipo de situações é interessante para o acompanhamento. Olha, parece que estavas a ler as minhas notas, porque eu ia perguntar isso mesmo, ia pegar em jogadores como Pogba e o Wijnaldum e jogadores que neste tipo de competições mostram um papel diferente, até uma personalidade diferente quase em termos de rendimento no campo e mesmo fora dele. Pogba, Wijnaldum, como falaste. Como é que se calhar não sendo só a este nível, mas se fosse, sei lá, uma competição sub-19, como é que tu comparas esse rendimento nas seleções? Achas que Pogba pode render o mesmo num clube como rende aqui? Será que é porque apanha equipas se calhar não tão coordenadas defensivamente e ele tem mais facilidade em utilizar o seu passe longo e encontrar Mbappé, por exemplo? Coisas deste género, como é que isso impacta a tua avaliação num jogador? Sim, tens de ter tudo em conta. Acho que é um bocadinho nem 80, não é? Acho que são informações importantes para tomar em consideração. Não podes fazer delas uma absoluta verdade, tal como não podes fazer das exibições num clube a absoluta verdade, não é? Acho que, claro que se já viste muitos mais jogos de um jogador num certo contexto, e se tens dados de um jogador num certo contexto e coisa assim do género, é isso que te vai pesar mais na avaliação. Mas a verdade é que tu, quando olhas para um jogador num contexto, também tens na tua cabeça vais estar sempre a extrapolá-lo para um contexto diferente, não é? E vais estar sempre a pensar como é que este jogador se vai encaixar no contexto da tua equipa, e até podem ser contextos similares ou não, e, e vais estar sempre a fazer essa transição na tua cabeça. Se já viste o jogador jogar em múltiplos contextos diferentes, isso é mais a informação a ter em conta, mas cada caso é um caso, digamos assim, não é? Acho que o Pogba realmente tem um espaço muito diferente para jogar nas seleções. Acho que tem colegas de maior qualidade que o beneficiam, mas também tem um espaço para jogar diferente. Mas ao mesmo tempo acho que no clube a qualidade do ataque organizado do Manchester United é muito fraca, não é? Sim. Não é, o Solskjaer não é um treinador de ataque organizado. É um clube que até beneficia mais de jogar em contra-ataque. E Pogba, já vimos o Pogba em contexto de clube a jogar muito bem e de forma consistente em Itália, não é? Portanto, não... Acho que tens de ter tudo em conta, digamos assim. Já o Wijnaldum acho que é mesmo preferência. Acho que o Wijnaldum tanto é capaz de fazer aquele papel que faz na seleção como o papel que faz no clube. Sim, tem a ver com o sistema do Liverpool e o papel que os médios têm muito mais a lançar o ataque e a pressionar do que tanto em levar a bola. No ataque do Liverpool tens 3 máquinas absolutas na frente e tens 2 laterais a fazer uma criação ofensiva espetacular. Os 3 médios é só reciclar a bola para os corredores e só entre aspas. Claro que não é, não tentando banalizar o trabalho do Wijnaldum, mas é um contexto diferente. Mas a verdade é que aquilo que o Wijnaldum faz na seleção hoje, a nível de ser um 10 de chegada, alguém que até nem cria muito a nível de passe, mas tem muita chegada à área e continua a ser um jogador pressionante e tudo mais, é o Wijnaldum que, para já, é o papel que ele desempenha na seleção há muito tempo. Não foi invenção do selecionador holandês agora. E, para além disso, é o papel que o Wijnaldum tinha na Holanda, não é? Tinha no Feyenoord e tinha, até na época dele no Newcastle, épocas, acho que foi só uma, ele teve no Newcastle. Portanto, o papel do Wijnaldum mudou um bocadinho e foi no Liverpool. E ele é um jogador bastante completo, que é capaz de fazer as duas coisas. Mas eu acho que isso é importante. Acho que nós nos focamos demasiado em certos papéis que os jogadores têm e não
acho que dá-se uma unidimensionalidade a muitos jogadores quando tanto posições como papéis são tudo coisas muito voláteis, não é? São tudo coisas que um jogador não é só aquilo que ele faz numa época e num certo contexto, tipo, quase todos os jogadores conseguem fazer muito mais do que aquilo ele está a ser pedido naquele momento e é sempre importante ter isso em conta, vá. Sim, e era aí que eu também queria ver o teu ponto de vista, porque sabemos que estes jogadores são analisados dezenas e quase centenas de vezes, e de certeza que exibições a este nível irão mais acrescentar do que alterar qualquer opinião que já possa existir. Acho que acrescenta ao perfil que está identificado, mas não irá certamente impactar dessa maneira Ou não uma devia, possível. pelo menos. Exato. Não deveria, sabendo que o trabalho é ao longo de muito tempo e é recorrente e não é tanto do momento, sabendo que o momento é sempre importante e que normalmente envolve gastar mais dinheiro, mas Vai sim, sempre haver só alguns jogadores clubes é que se dão a esse luxo. Sim, vai sempre haver jogadores que, devido a boas exibições num torneio deste nível, acabam por dar um salto na carreira que não quer dizer que não mereciam, mas um salto na carreira que não teriam de outra forma. E isso normalmente corre mal quando compras um jogador só. Mas este Euro não é grande exemplo disso, porque os melhores jogadores do Euro são jogadores que ou são de elite ou são jogadores que já eram conhecidos e acho que ninguém vai sair deste Euro, exceto se me estiveres a esquecer de alguém, ninguém vai sair deste Euro super valorizado a mais do que devia, digamos assim. Mas já houve situações no passado, ia tentar lembrar-me de alguma. A Xavi na altura. Eu estava-me a lembrar de um bocadinho mais mazinha, foi o guarda-redes da Algéria, depois do Mundial do Brasil, Sim, recebe sim. o move para Filadélfia, acho eu, e foi horrível, foi horrível. E pronto, mas foi um guarda-redes que fez grandes edições ali num torneio curto e a nível de clube não teve uma carreira boa. E é um exemplo um bocadinho nicho, mas foi um exemplo que me fui lembrar. Mas isso acontece com alguma frequência. Neste Euro, nem há assim nenhum jogador de destaque que seja uma pérola escondida ou que seja um jogador que não esteja num clube de elite. Não sei se estás a ver alguém deste Euro, mas acho que não. Não, eu diria que até Só se- os golos enganam um pouco, mas quem não conhecia Chico, Patrick Chico podia ficar algo surpreendido, Sim, mas ele já esteve em clubes de topo sim, e tem já mostrado. gastaram. Exatamente. Já foi 40 milhões para um lado, depois 30 para o outro. Portanto, Exato. mesmo aí, pronto, Diria que se calhar Camará do Rangers pode valorizar um pouco, mas já sim, estava no Rangers, sim, já também. isso é um bom exemplo, assim, alguém assim da Finlândia, mas ou Shaughnessy talvez, mas Sim. quer dizer, Tem, mas percebo. pronto, são jogadores assim um bocadinho nicho, já não vão jogar muito e não será muito por aí. Pronto, tens o exemplo do Shaqiri, que sempre chega a competições de seleção, decide que é a altura dele e pronto, e a altura dele e a altura dele. E falando de fantasy outra vez, eu acho que consegues adivinhar qual foi a única jornada em que eu não o tive na equipa. Boa, boa. Que foi essa mesma em que decidiu marcar 2 golos e Epá, decidir o jogo. Portanto, estamos aqui em sintonia em termos de fantasy, com é, muito sucesso, como sempre. E eu agora ia passar aqui para um desafiozinho que te convidei a pensar antes deste episódio. Nós vamos aqui criar o nosso 11, cada um com um 11 da fase de grupos, mas vamos percorrer as posições uma a uma e sabendo que eu não posso repetir uma escolha que tu já tenhas, ou quando for eu a escolher primeiro, tu não podes repetir a minha escolha. Acho que isto tem muito potencial. Eu diria que cá houve vários jogadores em destaque. Ali o meio campo e o ataque certamente vai ser complicado. Como é que queres avançar? Queres avançar num 4-3-3 assim tradicional só para não causar grandes problemas? pode ser. Mas podemos No, usar no, três novos em vez de extremos. era o que eu Pode, ia pode. dizer. Era o que eu ia dizer. No Ok, ataque ok. pode ser um daqueles tops à Ultimate Team.
Ok, quase ok. que não, É, que não interessa tanto a posição. Mas olha, vou deixar-te começar pela baliza. Vou deixar começar pela baliza e pelo. Sim, pela baliza, podes sim, começar. eu estava a pensar antes disto, estava a pensar antes de começarmos que eu queria evitar escolher jogadores que não tivessem jogado nos 3 jogos. Isto na baliza não é propriamente um problema porque quase todos os jogadores, ah, quase todos os guarda-redes fizeram os 3 jogos. Mas Eu posso ah, dizer que também tentei quase sempre ter jogadores que há tivessem nos exceções, três. atenção, mas vou tentar dar Sim, prioridade aos jogadores que tenham feito os 3 jogos. E na baliza, epá, há bastantes opções, mas eu acho que o guarda-redes mais consistente ao longo dos 3 jogos e que mais influenciou a passagem da sua equipa foi o Danny Ward, do País de Gales. E acho que se o jogador, eu vou escolher, acho que há jogadores que fizeram grandes jogos, mas a nível dos dois mais consistentes eu vou escolher o Danny Ward porque a equipa dele passa e foi uma peça muito importante para isso. Um guarda-redes que não é titular no Leicester, né? É o sim, suplente sim. do Kasper Schmeichel e agora este verão o Leicester claramente vai ter aí um problema para resolver com eles dois na luta pela baliza, mas o País de Gales passa em segundo, mas não foi uma equipa super dominante, não é? Foi uma equipa que, mesmo sem ser contra a Itália e nos outros jogos, a maior parte do jogo contra a Suíça, só depois de terem sofrido o gol é que o País de Gales avança um bocadinho. E mesmo contra a Turquia só foi algumas oportunidades e o Ward é obrigado a defesas de dificuldade elevada em quase todos os jogos e acaba por ser uma peça muito influente na passagem do País de Gales e acho que o facto de ser um jogador que não é titular a época toda, fez 5 jogos a época toda, algo do género, e chega a um torneio europeu e ajuda muito na passagem da sua equipa, é brutal. Olha, eu acho que até ia pegar também nos mesmos critérios. Eu tinha aqui, e eu até vou destacar, claro que Radecki e Dimitrevski acabam por fazer boas exibições, são duas das equipas mais fracas, acabam por defender mais tempo e se calhar têm mais visibilidade ou mais oportunidade para brilhar. E eu acho que estiveram a bom nível os dois, tanto na Finlândia como na Macedónia do Norte. Ontem, Dubrovka acho que estraga um pouco a pintura depois de ter feito também algumas. Estava muito a sol, ok? Coitado do rapaz. Pronto, é verdade. E a minha escolha, olha, é uma escolha parecida. Eu diria que Robin Olsen teve muito impacto nesta Suécia. Eu acho que a Sim, Suécia acaba por passar de forma algo tranquila, mas os jogos foram sempre equilibrados há defesas incríveis de Robin Olsen. Ele que também só fez 7 jogos este ano, ou algo perto disso no Everton. E acaba por ser a minha escolha, porque acho que ao longo dos 3 jogos foi muito regular. E, e esteve bem e tem impacto na qualificação da Suécia e acaba por ser aqui a minha escolha. se Uh, pudermos só deixar mais um nome como referência, eu acho que o Shaqiri da Turquia evita males muito maiores, o que é sim, muito grave quando pensas que a Turquia não fez ponto nenhum. Mas a verdade é o melhor jogador da Turquia no torneio e sim. faz muita confusão quando a Turquia é vista como Estava uma quase. equipa que. Parecia naquelas sessões de treino que tem os manequins postos no campo. Muitas vezes a defesa da Turquia pareciam os manequins É pá, de. mas manequins totalmente desalinhados, meu. Sim, sim, sim. É verdade, mas pronto, pá, é uma menção também que merece. E olha, eu acho que eu vou aqui para a defesa direito. Admito que Força. estou entre a opção hype e a opção de gosto pessoal. Mas vou escolher a opção hype, acho eu. Dumfries, acho que faz pelo poderio ofensivo, e ele que joga a ala não é tanto um lateral direito, mas beneficia de jogar a ala, e mesmo pelo poderio ofensivo acho que foi mesmo determinante nesta seleção holandesa. Esteve presente em grande parte dos golos da seleção. Depois no último jogo sai ao intervalo, mas esteve quase sempre em campo e acaba por ser determinante. É daqueles jogadores que se diz que havia clubes interessados e que agora é certo que o vão buscar depois deste europeu. Deve render algum dinheiro ao seu clube e acaba por ser a minha escolha aqui para a direita. E depois de escolheres a tua, eu digo qual era o outro jogador que eu também gosto bastante para o corredor direito.
e que merecia também a minha escolha. Podes avançar com a tua neste caso. Sim, eu tinha aqui 3 opções, uma delas é o Dumfries, lá está, e as duas outras são, se calhar, os 2 outros laterais direitos mais consistentes do torneio, que é o Kufal e o Liner. Eu vou escolher o Liner. Que era outra escolha, portanto, fica bem entregue. Eu acho que o Kufal tem sido importante no momento ofensivo para a República Checa, um lateral que usa muito bem. A República Checa tem muitas peças importantes no jogo aéreo, acaba por fazer um casamento interessante, mas o Liner tem sido muito importante. O Liner foi dos melhores em campo na vitória da Áustria contra a Macedónia e não faz um jogo particularmente bom contra a Holanda, mas volta a fazer um bom jogo contra a Ucrânia, 2 jogos bons em 3, faz os 90 minutos em todos os jogos. É um jogador que é muito pressionante, defensivamente tem estado bem, um gol contra a Macedónia, mas é um jogador que oferece bastante defensivamente, cobre muito terreno. Acho que é um lateral, não é grande surpresa, porque é um regular da Bundesliga e é um jogador muito à Bundesliga, mas acho que tem estado muito bem, tem sido das peças mais consistentes a nível de lateral direito no torneio. Estou de acordo, e olha, acho que avanço aqui se calhar com o outro central e depois tu fazes o central do lado esquerdo, isto que não interessa muito os lados, mas central do lado esquerdo e o lateral esquerdo depois fazes tu primeiro. Eu diria que um dos meus centrais, e isto também é uma posição que não é mais fácil, mas houve centrais a bom nível, não houve assim tantos centrais que fizessem 3 jogos de grande qualidade, eu diria. É isso. Nesta posição flutuou um pouco esse rendimento e acho que mostra também que o europeu, né, nestas fases até é equilibrado e os jogos dão coisas diferentes. Diria que para a primeira escolha vou jogar pelo seguro. Eu acho que o Varane faz uma fase de grupos muito competente e é mais um nome assim mais conhecido, mas eu vou deixar o nome menos conhecido para alguns para a segunda escolha, mas Varane vai como a minha primeira escolha, porque numa seleção francesa que soube recuar e foi forçada a recuar durante alguns períodos nesta fase de grupos, ele defendeu muito bem, esteve impecável. Acho que é o primeiro jogo que faz que é tremenda, a primeira jornada. Sim, acho que a primeira jornada é muito, muito boa. Na segunda cai um bocadinho, mas é muito difícil. Não, foram poucos os centrais que mantiveram um nível assim tão alto ao longo do torneio todo. Queres escolher central esquerda ou direita? Tanto faz? Tanto faz. É assim, eu acho que na Holanda, tanto o De Ligt como... Eu acho que o De Ligt foi se calhar o melhor central do torneio, mas só fez 2 jogos. Fez 2 jogos muito bons. Sim. Por isso eu vou escolher o Blind. O Blind, não sendo a peça mais importante defensivamente, é autenticamente teres um médio de elite a construir a partir de trás. E é um dos jogadores mais importantes para a Holanda com bola. E num grupo em que a Holanda é claramente a força dominante, ter a capacidade do De Ligt de quebrar linhas a partir de trás, com bola no pé ou em passe, é mesmo muito importante. E isso viu-se já antes do torneio. Os jogadores mais importantes para a Holanda é o Depay e o De Ligt. O Depay e o Blind, desculpa. E o Blind teve para não vir ao torneio, teve lesionado e foi chamado à mesma, independentemente de saberem que podia recuperar ou não, porque ele bastava estar disponível para um jogo ou outro, que faz mesmo muita diferença. Um jogador inteligentíssimo, uma capacidade de passe brutal, e eu sei que é um bocadinho é uma coisa muito moderna escolher um central porque é bom com bola, mas neste caso acho que a capacidade com bola do Blind faz mesmo muita diferença, e ele fez os 3 jogos e faz muita diferença para a Holanda. E podes escolher agora já o teu outro, para seres tu a escolher primeiro o central e o lateral esquerdo. O meu outro central, lá está, eu acho que o De Ligt tem estado muito bem, mas fez 2 jogos só. Acho que o Alaba tem estado muito bem, mas tem oferecido mais com bola do que sem bola e nem sei se é bem o papel de central. Portanto, eu acho que o outro central eu vou escolher o Stones. A Inglaterra não sofre gols na fase de grupos inteira. Ele é o central, faz os 3 jogos. Ele é o parceiro natural do Maguire, que
estava lesionado para os primeiros dois e, portanto, o Stones foi quem foi segurando a casa, entre aspas, não que tenha tido. Bem, ainda teve bastante trabalho visualmente no jogo com a Escócia, mas não apanharam pela frente assim nenhuma força ofensiva destrutiva, mas é sempre um central sólido a construir. Foi um perigo nas bolas paradas e ajudou muito no... acho que foi mais pelos centrais do que pelo guarda-redes que a Inglaterra não se foi o gol, por exemplo. E acho que tem sido uma peça importante e sabia-se, tendo em conta que é um jogador, vem de uma época boa, ele faz a época quase toda como parceiro do Rubén Dias e é ele que é o central, vem em melhor forma para o europeu da Inglaterra e portanto vai ser Stones e Blind na minha dupla defensiva. Sim, olha, eu aqui tive bastantes dúvidas e posso estar a ser influenciado pela exibição mais recente até, e que foi contra a Turquia, ali na Suíça. A Suíça acaba por sofrer 5 golos nesta fase de grupos, não se pode dizer que é um recorde defensivo belíssimo, não é? Mas o Akanji, eu acho que apesar de tudo acaba por estar sólido neste torneio, no tal último jogo, que é contra a Turquia, e vale o que vale, não é? Esteve muito bem com bola, mas mesmo sem bola eu acho que é um central que cumpre. Eu não queria, tinha aqui o Skriniar, mas depois também não... Pois, sem ser aquele primeiro jogo, lá está, Exato. o primeiro jogo do Skriniar é fenomenal, mas depois Exatamente. a casa veio abaixo. E depois também olhando se calhar para a Itália, podia incluir Bonucci, mas foi uma seleção completamente dominadora e também entra ali, apesar de ter estado presente nos jogos todos, ele foi um dos jogadores que não saiu do 11, mas eu vou com a Akanji, com Bonucci a merecer essa referência, mas a Akanji no último jogo principalmente acho que mostra que é um central que a nível europeu está numa boa equipa, mas nem sempre é visto, mas acho que é bastante sólido, cumpre bastante. Eu acho que ele é um bocadinho inconsistente a nível de clube, mas tu acabas por ter jogadores que, sendo relativamente inconsistentes a nível de clube, numa competição destas em que tens 3 jogos na fase de grupos, se fazes 2 jogos bons, acabas por te destacar. Portanto, acho que faz sentido. É um central a nível atlético tem capacidades muito interessantes, não é? Um central rápido. É incrível com bola, consegue defender alto, baixo, tem ali facilidade nos duelos, mas eu também concordo que tem sido alguém consistente a nível de clube e se não fosse assim, se calhar pelos dotes físicos que tem e mesmo com bola poderia estar noutro patamar, talvez. Mas fica aqui o destaque à Akanji. E qual foi o teu lateral esquerdo? Eu estou na dúvida entre dois que eu acho que se eu escolher um, tu vais escolher o outro, portanto vão ser os dois mencionados à mesma. Mas eu vou acabar por escolher o Robertson. Eu estava na dúvida entre o Mela e o Robertson. Acho que são claramente, para mim pelo menos, os dois destaques a nível de lateral esquerdo. Mas o Robertson foi um bocadinho a força do dinamismo ofensivo da Escócia e foi mesmo muito importante por uma Escócia que acaba por eles saem do torneio em último no seu grupo e apenas com um gol marcado, até um gol fora da área, mas é uma Escócia que criou muito mais a nível ofensivo do que se calhar nós estávamos à espera, ou, pelo menos eu estava à espera, e acabaram por sair outro tipo de perfil ali na frente, porque o espaço existia e o que se sim, notou... a nível de criação também existiu bastante. Acho que impressionou-me um bocado, mostrou uma face da Escócia que não tem vindo a mostrar nos seus últimos internacionais. Acho que tinha sido uma equipa muito direta e que pouco criava de bola corrida e tudo mais, e no Euro, sendo a mesma uma equipa direta, tem uma segunda parte com um volume de criação muito bom contra a República Checa, e um jogo muito bom com bola frente à Inglaterra, acho eu, onde muitas vezes o Shea Adams entre linhas e criou muito perigo. Podia ter feito dois golos e acaba por fazer mas podia ter feito mais 2 golos, pelo menos pela quantidade de vezes que chegou à área. Sim, e o Robertson acaba por ser um bocadinho a representação dessa dinâmica mais ofensiva da Escócia, porque eles são uma equipa que, jogando com 3 centrais, uma linha que é mesmo de 5 defesas, porque eles defendem mesmo com 5,
têm um lateral direito muito mais defensivo do que o lateral esquerdo. O lateral direito é o O'Donnell, que é muito mais um jogador de trabalho e de pressão e de trabalho defensivo e de cobrir espaços, enquanto que o Robertson tem uma velocidade de cruzamento e de progressão com bola diferente, acaba por ter um destaque maior, e para além deles terem Tierney e Robertson no mesmo lado, não é? Portanto a equipa pende sempre com bola para o lado esquerdo, e ele acaba por ser o destaque do torneio nesta posição, apesar da Escócia ser eliminada. Também acho que é uma boa escolha e dentro dos jogadores que fizeram os 3 jogos, do tal critério que estávamos a falar, havia mais 2 que eu tinha aqui na lista. O Mela, sem dúvida e vai acabar por ser a minha escolha, também pelo fator defensivo, que a Dinamarca acaba por estar bem neste europeu defensivamente, ao contrário da outra equipa que eu ia referir. E neste último jogo vemos, desde que Miley e Damsgaard acabam por jogar juntos, mais ou menos naquele lado esquerdo, Damsgaard que é muito mais móvel, e acaba por flutuar um pouco na frente, mas Miley dá aquela profundidade no corredor esquerdo que permite à Dinamarca também dar a volta à qualificação, digamos, neste último jogo. Tem muito poderio nos outros jogos também. Eu vi alguns dados mesmo com bola que são muito interessantes do Miley nesta fase de grupos, e fica aqui a minha escolha para o lateral esquerdo. Admito que, e se calhar por não conhecer tão bem o Augustinsson da Suécia, também gostei de ver a espaços, apesar de defensivamente... Destaca-se sempre nestes torneios, não é? Já no Mundial foi a mesma coisa a nível de clube. Então, ele também é um jogador de boa capacidade de cruzamento e que joga num clube que pouco lhe deixa chegar ao último terço, não é? Portanto, acaba por a seleção ter um destaque diferente. Mas também concordo que lá está, acho que é um jogador que nem oferece muito a nível de progressão, drible e coisas do género, mas a nível de mas acaba por chegar último sempre. passo e cruzamento. Exato, desde que haja espaço, acaba por ser um jogador perigoso. Até cabecear na área, aconteceu várias vezes neste europeu, algo que não é muito normal. Eu acho que esteve a bom nível. E depois, claro, havia Spinazzola na Itália, que faz 2 jogos também de bom nível, não fez os 3, mas acho que podemos então avançar para o meio campo, e sabendo que... Sim, e já destacamos alguns jogadores, mas... Exato, não sei como é que queres fazer isto. Queres que um de nós escolha o meio campo e depois o outro escolha o ataque primeiro? Não sei como é que queres fazer. Tanto faz, podes escolher primeiro o meio campo, tanto faz. Pode ser. Então escolhe o teu meio campo e eu escolho 3 diferentes. Para os meus 3 médios, e isto é sempre difícil porque estou a tentar aqui ir ao perfil, e depois também já sei que há nomes que tu também podes escolher, mas eu diria que o meu meio campo seria Frenkie de Jong, e desculpa Tiago. Não, estás com toda a razão. Se puderes escolher o meio campo, vais escolher o melhor. Seria Frenkie de Jong. Depois, claro, teria também aqui, já estou a chegar eu não posso deixar o meu menino Phillips de fora, portanto vai entrar Calvin Phillips para o meu meio campo. E depois, para a terceira peça, e se calhar mais ofensiva, estou aqui entre 3 nomes, mas diria que teria que ser Pogba, sabendo que já falámos dele. Este seria os 3 do meu meio campo, sabendo que há 3 ou 4 outras opções que são quase tão boas como estas para o meio campo. Eu acho que eu nem justifiquei, porque são 3 nomes que acho que não... Sim, já não tínhamos falado só do Calvin Phillips, mas lá está, tem um lugar de destaque naquele primeiro jogo, e depois foi sempre uma peça consistente. E sabendo que tu também acompanhavas bastante o Championship nos últimos 2 anos, e quando ele lá estava, nós já falámos dele há algum tempo, e é bom, é daqueles jogadores que beneficiou do europeu ser este ano, apesar de eu achar que mesmo que fosse no ano passado, ele tinha o rendimento, não tinha se calhar o estatuto para jogar nesta Inglaterra. Não seria chamado, deveria ser, mas se calhar não seria chamado. Mas beneficiou de ser em 2021 e entra de caras, e é talvez o melhor jogador inglês nesta fase de grupos. Há outros a bom nível também, mas é um jogador de destaque sem dúvida. E passo para ti o teu meio campo, e depois podes ir para os avançados primeiro, que eu hei de me adaptar.
Acho que o meu meio campo então é relativamente fácil, porque havia sempre mais opções, mesmo sem o Frenkie e o Pogba, têm sido dois jogadores de destaque. Eu acho que vou com o Jorginho a 6, que tem sido muito, muito bom na Itália e tem sido um jogador que pré-torneio até é um bocadinho frustrante na minha cabeça pensar como é que a Itália se ia dispor, sendo que eu gosto mesmo muito de ver o Locatelli mais a 6 do que a 8, e sabia que com a presença de Jorginho seria difícil, mas o Locatelli aprendeu a estar a baliza agora nestas últimas 2 semanas, portanto resolveu-se tudo. Não, mas a Jorginho tem estado mesmo muito bem. Acho que fez uma época muito boa e volta aqui a um lugar em que acho que é o lugar que o beneficia mais, ser o 6 isolado num 4-3-3 que dá muita prioridade ao jogo de posse. É o lugar ideal para o Jorginho ser o Jorginho, que é o Jorginho que era do Sarri e que era do Nápoles, e tem sido muito bom. Depois colocaria o Wijnaldum, já falámos, e a terceira peça diria Cruz, aqui entre Cruz e Modric, fazendo um bocadinho de referência ao par do Real Madrid durante tantos anos, mas acho que foram as duas peças muito consistentes para as suas equipas. O Cruz acaba por beneficiar de estar num conjunto um bocadinho melhor, mas mesmo Cruz, mesmo num jogo como o da França, Faz em uma exibição que fantástica. faz isso, exato, em que mesmo quando a equipa não ganha, faz realmente uma exibição muito boa. Portanto, acho que seriam as minhas 3 peças: Wijnaldum, Jorginho e Toni Kroos. Eu confesso que ainda não revi o jogo da Alemanha com a Hungria, o jogo de ontem. É o Vi único jogo metade que só ainda, também está no processo. ainda estou em falta. E para terminar, diria que da minha lista, e eu tinha aqui uma lista com 7 jogadores, acho que só o Malinowski não foi referenciado Verdade, e porque verdade. desaparece na última. Desaparece ele e a seleção, não foi só ele, mas a seleção da Ucrânia desaparece no último jogo e se calhar isso tem algum impacto. E havia mesmo muitas escolhas de qualidade. Acho que pronto, se formos falar, olhar para Portugal, Renato Sanches neste último jogo até faz uma exibição boa, mas não foi a opção nos outros 2 jogos. E apesar de se falar muito Sim, dele, não acho que tenha estado ao nível destes jogadores, apesar de ser uma das. Quando pensamos em médios centro neste europeu, se calhar por sermos portugueses, lembramos de Renato, sim, possível. sim, tem sido uma peça de destaque, mas Sim, acho que não ao nível deste grupo de acho que sim. 6 ou 7 que tem estado mesmo no topo. Também acho que agora tinha, porque para Renato estar, por exemplo, acho que Camará também merecia uma palavrinha, porque já falámos, se calhar não Sim, esteve a grande exato. nível, não pôde estar a grande nível também pelo contexto onde está, mas era outro jogador que poderia estar, Modric, como falaste, e muito bem. Se calhar até se formos falar da Macedónia, podíamos incluir ou não por uma outra exibição o Bardi que não esteve tão bem num dos jogos, mas pronto, havia muitas opções para o meio campo. Sim. Bem, e no ataque Acho que a artilharia toda. o ataque, duas opções são muito fáceis para mim. É o Lukaku e o Chic, acho que são muito óbvios. O Chic tem um torneio brutal quando ninguém esperava. Não que seja um jogador, lá está, como nós falámos há pouco, não é um jogador completamente desconhecido, nem nada se pareça, até pelos milhões que já se envolveram nas suas transferências, mas é um jogador que assume um papel de destaque para uma equipa que é uma equipa ok, é uma equipa boa, mas ele tem de fazer mesmo muito para elevar este nível o nível do ataque da República Checa, até porque é um ataque que, se formos ver, tem um trio de jogadores atrás dele, nenhum dos quais é particularmente criativo. São 3 jogadores de trabalho, o Yankto, o Masopust e o Darida. Mesmo o Darida não é bem um 10, é mais tipo um box-to-box, que é ok com bola, mas cobre muito terreno e tal. Os dois extremos não são jogadores que criam muitas oportunidades. O Chico tem de trabalhar muito mesmo por si só e, bem, acho que não há melhor exemplo disso do que ele marcar aquele gol. Vai ficar para a história. Depois o Lukaku, um torneio
brutal depois de uma época de clubes brutal, e acho que não tenho mais palavras para ele. É um jogador fantástico, facilmente um dos melhores 3 pontas de lança do mundo, e acho que já não há discussão à volta disso, e acho que é um jogador que na Bélgica, ainda por cima numa Bélgica que não teve De Bruyne o tempo todo, ele carregou muita da responsabilidade e com categoria. E agora a última opção para o ataque é difícil de escolher, sabes? Se Há fores pelo menos mais 4 nomes que podem lá estar, pelo menos que eu esteja aqui a ver, até poderia incluir se calhar um quinto, mas há pelo sim, menos eu um. vou falando de Lewandowski, porque é assim, o Lewandowski não teve um jogo particularmente forte na abertura, com a Eslovénia, mas o Lewandowski é um jogador que nunca conseguiu mostrar-se nem na seleção nem perto do nível que mostra no clube. E claro, são contextos totalmente diferentes, mas ele é mesmo um jogador de elite. E jogadores como o Ronaldo e o Messi, mesmo em situações desfavoráveis das suas seleções, conseguiram sempre mostrar a sua qualidade ao longo da sua carreira. Lewandowski ainda não tinha conseguido fazer um bom torneio internacional. E a verdade, a Polónia é um desapontamento, e o Lewandowski não faz um primeiro jogo ideal, mas faz 2 jogos de grande qualidade ontem contra a Suécia e contra a Espanha. São 2 adversários difíceis, a Espanha porque teve a bola quase o tempo todo, e a Suécia porque defensivamente é bastante sólida. E o Lewandowski, sozinho, entre aspas, tentou o máximo que conseguiu carregar esta seleção até à próxima fase. Não conseguiu, mas faz 3 golos, acho que fez 2 exibições muito, muito boas em contextos complicados, e é isso que o vai colocar aqui neste último lugar do meu ataque, sobre peças como o Ronaldo, ou como mesmo jogadores como o Yarmolenko ou o Shaqiri, que podiam ser assim opções mais fora da caixa. Vou dar um bocadinho de respeito ao Lewandowski, porque lá está, teve num contexto muito, muito complicado, e desta vez foi figura de destaque, e ele não tem sido isso ao longo da sua carreira na seleção, e desta vez foi. Não chegou, mas foi. Muito bem. Deste aqui os nomes de vários jogadores que também podiam e podem ser as minhas escolhas. Eu concordo com Lewandowski, com as 3 escolhas, aliás. Lukaku e Chic eram aqui os 2 primeiros na minha lista também. Lista que por acaso não tinha Lewandowski, mas concordo com o que disseste, e é sem dúvida verdade. Eu posso estar a valorizar um bocadinho mais o gol fabuloso de ontem, mas a Também é casualidade com que ele marca aquele golo é brutal. Tendo em conta a dificuldade da situação em que estava, é fantástico. E depois ainda faz um cruzamento de remate fantástico, que se Olsen não está atento, ainda se arriscava a ser um golo daqueles que passa por toda a gente e que acaba por entrar. Muito tentou ele. É verdade. Agora, para as minhas escolhas, não fica complicado, porque há várias opções e vários jogadores que eu acho que estiveram em destaque. Não os incluiria, se fosse eu o treinador, não os incluiria todos no mesmo 11, mas as minhas opções, eu acho que, e não é fácil deixar um destes de fora, eu acho que vou acabar por levar Ronaldo, Depay e Isaac, acho eu. Deixo o Yarmolenko de fora, apesar de ter Yarmolenko e até o próprio Yaremchuk, deixo-os de fora, apesar de terem feito 2 jogos ou 1 jogo e meio de bela qualidade logo a abrir, e mereciam claramente estar neste 11, e fica ao destaque. Mas acho que não posso deixar Ronaldo de fora. Isto são discussões internas e até discussões com amigos que tenho regularmente. É complicado analisar Ronaldo nesta altura, mas ele acaba por continuar a ser decisivo, e a verdade é essa, acaba a fase de grupos com 5 golos. Se virmos os melhores momentos de hoje, todas as ações dele fora da área neste europeu, não diria que estaríamos a falar de um jogador top 5 mundial ou top 10, mas na área e nos golos, que acaba por ser sempre o que importa no futebol, e podemos dar muitas voltas, mas quem tem essa facilidade em marcar golos
nunca pode ser ignorado e é mais valioso do que os outros. Ronaldo tem que estar presente, bate recordes, eu acho que todos os dias bateu recordes nesta fase de grupos, e merece aqui a menção. Apesar Sim, mesmo fora, assim, claro que não foi um super sumo, mas acho que mesmo fora da área de costas para a baliza esteve bem, acho que sinceramente faz. Acho que há momentos em que recua demasiado, mas eu percebo que sente essa necessidade. Eu acho que o apagão de Bruno Fernandes está também relacionado um pouco com as posições que Sim, acho que ali não. Acho que são dois jogadores que acabam por não se beneficiar nada um ao outro, pelo menos na forma como estão a ser usados. Mas acho que o Ronaldo são 3 jogos do Ronaldo em que ele. Deixa-me refazer esta frase. Houve muitos dos últimos jogos da seleção e me frustrou muito mais ter a presença de Ronaldo, enquanto nestes acho que beneficiou mais do que o oposto. E acho que não tem sido sempre esse o caso nos últimos tempos da seleção, mas nesta fase de grupos acho que, claro que os gols são penalti, são isto e aquilo, ok, mas acho que até tem muitas ações que até beneficiaram a equipa. Não é fácil de encaixar com outras peças, mas isso é outra história. Estou de acordo. E a minha segunda escolha, Depay, eu acho que beneficiou de na última jornada estar com um jogador mais móvel, apesar dele e Weghorst terem estado muito bem juntos também. Depay eu acho que não deu muito nas vistas, acaba por marcar gols, isso não podemos negar, mas eu acho que constantemente colocou a Holanda em melhores posições, tocando ou não na bola. Eu acho que as suas movimentações na frente de ataque são determinantes, é um jogador claramente decisivo na seleção holandesa. O jogo passa muito por ele, a maneira como se esconde por vezes do jogo e depois aparece à frente dos defesas, ou então ameaça a aparecer nas costas. Eu acho que faz muita coisa bem e neste europeu tem estado a bom nível e acho que não preciso de me justificar muito. Eu acho que o Memphis acaba por não beneficiar, pelo menos na minha cabeça, não beneficiar de algo que eu tinha uma expectativa mesmo muito grande para ele. E ele teve muito bem, mas eu acho que ao longo dos últimos tempos das exibições da Holanda, a Holanda precisava. O Memphis era todo o ataque da Holanda. Não havia nada que a Holanda criasse que o Memphis não tocasse na bola, seja no último toque ou no penúltimo toque da jogada. Toda a criação de oportunidades da Holanda tinha a ver com aquele jogador. E a Holanda acaba por aparecer no Euro muito melhor de um ponto de vista coletivo com bola. Sim, e por consequência o Memphis destaca-se menos porque não é necessário ser ele a resolver tudo. E isso é bom, de um ponto de vista da Holanda, claro. Mas ao mesmo tempo, na minha cabeça eu olhava para ele e pensava, ok, toda a criação da Holanda é tudo o que é a Holanda no último terço é Memphis. E não foi esse o caso. Acabou por beneficiá-los mais, mas o Memphis não faz uma fase de grupos a nível de gols e assistências que eu pensava que ele ia fazer. Mas esteve bem, claro. Percebo. Estou interessado para ver qual vai ser a opção de De Boer para a fase eliminar, porque o Malen eu acho que entra bem e a dupla muito móvel até se deu bem, mas volto a dizer que nos jogos anteriores ter alguém com mais uma referência como Weghorst e Depay mais móvel, Memphis, acho que correu bem. Sim, até acho que pode haver uma situação, desculpa, acho que pode haver uma situação interessante de eles abordarem os primeiros 2 jogos potencialmente desta fase com o Weghorst, porque em teoria vão jogar contra equipas, assumindo passam a 2 equipas que se fecham mais, e depois para meias finais e fase totalmente decisiva contra uma equipa maior, entrar o Malen, que não sei se o treinador tem coragem para fazer esse tipo de troca, mas a verdade é que faz sentido, tem 2 armas totalmente diferentes para atacar defesas diferentes, não é? Também era essa a visão que tinha e que podia beneficiar mais a seleção holandesa para estas eliminatórias, mas claro que nesta altura é sempre jogo a jogo quase, não é? Não se pode prever muito o futuro e os treinadores acabam por jogar mais pelo seguro e pelas suas opções do que arriscar tanto. Veremos como é que vai ser. Para a última opção é quase curioso, eu escolho o Isaac e ele, se eu não me engano, acaba por não marcar nenhum gol nesta fase de grupos. Não é? Fantástico.
E eu também pensei nele, mas ao mesmo tempo e tanta gente a marcar golos que não É podia verdade. dar nos primeiros três, mas ele tem estado mesmo muito bem e joga de forma totalmente diferente ao seu contexto de clube. Sim, e eu escolho sendo a sexta escolha das nossas para a frente. Eu acho que sendo uma sexta escolha, uh, podemos esquecer um pouco os golos já nesta fase das nossas escolhas. E é por isso mesmo. Dá muito à equipa. Tem sido muito importante para conseguir haver uma ligação ali da Suécia do meio campo defensivo para o meio campo ofensivo, sabendo que falta ali no meio campo. Forsberg joga mais encostado à linha e depois aparece em zonas centrais, mas Isaac foi mesmo a ligação. Houve momentos em que a Suécia esteve inspirada e não precisou tanto dele, mas na maior parte das vezes foi através da sua criação quase do nada, digamos. Ele que é um jogador de um perfil tão interessante, é alto, é também ágil e consegue acelerar bem num para um com defesas, tem capacidade no drible em espaços relativamente curtos, não é um predestinado tecnicamente, mas tem qualidade e acaba por ser um perfil ali muito, muito interessante, completo e sozinho, muitas vezes conseguiu dar esperança a esta Suécia, depois acaba em primeiro lugar do grupo e eu acho que isso tem algum impacto na minha escolha. Sim, ele acaba por influenciar muito isso, é o que tu dizes, ele tem um perfil interessante porque ele não é, na minha opinião pelo menos, ele não é um jogador particularmente ah, esteticamente apelativo de se ver jogar. Exatamente. Porque ele não é particularmente coordenado e não é. Lá está, é o facto de ser alto e fisicamente robusto, mas é magrinho e consegue ultrapassar os jogadores em drible, mas sempre que o faz, parece que está sempre quase a cair, parece que está sempre quase a perder o controle da posse, mas não está, é só mesmo esteticamente, ele é realmente muito eficaz naquilo que faz. Mas acaba por ser interessante que é. Lá está, não é o jogador ah, mais belo de se ver jogar, na minha opinião. Acho que tem qualidade em frente à baliza, mas faz muita coisa, oferece muita coisa ao jogo e é o melhor que podia acontecer à Suécia, uma seleção não, um país que a nível de produção de jogadores ofensivos é relativamente fraco, não é? Acho que Sim. tanto que Tem se não sempre fosse. alguém de classe Exato, mundial, mas em termos genéricos é relativamente curto, sim. é isso, portanto ele acaba por chegar numa altura muito, muito boa para a Suécia em que lá está, eles têm poucos recursos na frente e por acaso calhou-lhes a fava outra vez de sair um avançado tão completo que consegue aguentar com tanto na frente, Exato, tão agora eu isolado. diria que em 25 anos houve Larsen, houve Ljungberg, houve Ibrahimovic e agora há Isaac, assim, de classe mundial. Sim, há Não, sempre assim uma peça que consegue levar o ataque desta equipa para um nível diferente, sendo que é uma equipa que depois se protege bem e pronto, já sabemos que quando chega um torneio destes vamos ver a Suécia em 4-4-2 e a defender em bloco médio-baixo, mas é o que é e tem esta peça de qualidade diferente ah, para lhes dar algo com bola é muito interessante. exatamente, e olha, Tiago, acho que chegamos assim com dois belos 11. Falámos de muitos jogadores que mereceram claramente o destaque. Eu gosto sempre deste resumo ou desta revisão quase da fase de grupos. É a fase mais interessante em termos individuais. Depois começa a entrar mais o coletivo nas fases a eliminar e também irá ser interessante desse aspecto. Mas obrigado por estares aqui, foi um prazer. És sempre bem-vindo, como é óbvio, e foi bom para te ter aqui, para manter a conversa viva e para também continuar a acompanhar o teu trabalho, que é sempre um gosto. Não, obrigado, Bruno. Foi ótimo ter uma plataforma para discutir um bocadinho o que temos visto e tudo mais. É bom, é bom termos este bocadinho de partilha e acho que estamos de acordo na maior parte das coisas, mas mesmo assim é interessante. Sim, sim, é verdade. Devia ter convidado alguém assim com opiniões mais controversas ou distintas das minhas para ter mais Para ter views. mais pica. Exatamente. Mas pronto, ficámos contigo, acho que ficámos muito, muito bem servidos e agradeço-te mais uma vez e agradeço
a quem nos tem ouvido ao longo do europeu. Iremos continuar e já sabem, quase todos os dias, agora irá haver mais pausas no calendário, iremos estar aqui no Euroscout, sempre a acompanhar o europeu. Muito obrigado a quem nos ouve, um grande abraço e até amanhã. Este episódio sairá sexta-feira, até amanhã, onde iremos estar a falar dos primeiros jogos dos oitavos de final. Um grande abraço.